Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar sobre geração de energia elétrica. Na verdade é transformação de energia elétrica, porque para gerar energia eu tenho que, na verdade, transformar um tipo de energia em outro. Nesse vídeo vou discutir com vocês os mais importantes modos e tipos de geração de energia elétrica, tá? Para que a gente consiga ir para a prova bem preparado. Vamos embora! Galera, começando o nosso estudo, quero trazer o primeiro tópico, que são as fontes hídricas. Para a gente encaixar melhor a física e a gente, de fato, atacar o teu vestibular, eu quero, na verdade, falar sobre a geração de energia elétrica via hidroelétricas, perfeito? Quando a gente fala de hidroelétrica, a gente está falando de uma geração de energia que tem uma fatia generosa da matriz energética brasileira. E, além disso, a gente está falando de uma energia renovável e limpa, perfeito? Renovável porque o conceito que a gente usa, que é a água, ele se renova naturalmente. E limpa porque tem uma baixíssima emissão de poluentes. Fechou? Perfeito. E aí, para a gente entender aquilo que eu falei no começo do vídeo, geração entre aspas, porque é transformação, a gente vai precisar muito da física. Vamos lá para o esquema da energia hidroelétrica. Vem cá comigo. Se tu olhar o esquema aqui, tu vai perceber que a gente tem água acumulada, a gente tem um paredão, a gente tem um duto por onde a água está escorrendo, a gente tem todo um esquema onde a gente consegue encaixar muito bem a física. Vamos começar. Primeiro, quando eu falo de transformação de energia, na geração de energia elétrica, acontece da seguinte maneira na hidrelétrica. Vamos lá. Se tu perceber aqui, a gente tem uma altura de água acumulada. Por que a gente acumulou a altura em relação a essa água? A gente tem uma altura elevada para a água. Para que isso? A gente está acumulando energia potencial do tipo gravitacional. E a gente tem essa energia potencial gravitacional sendo transformada em energia elétrica. Percebe o fluxo de água indo por esse duto daqui, perfeito? E aí, se tu perceber comigo, tu vai entender que a gente está transformando energia potencial gravitacional em energia cinética, em movimento. E aí esse movimento da água, ele entra em contato com uma turbina. E aí essa turbina, quando recebe a água, ela gira. E aí esse movimento, ele é transmitido até que a gente chegue na outra extremidade dessa turbina, onde a gente vai ter um processo eletromagnético, que transforma movimento, ou seja, energia do movimento, em energia elétrica. Professor, e esse eletromagnetismo, como é que acontece? Em outro vídeo eu vou te mostrar isso bem detalhado, mas fica ligado, a transformação é simples na energia, na geração de energia através da hidroelétrica. A gente está transformando energia potencial em energia cinética e, por fim, em energia elétrica. E aí essa energia elétrica ela é transmitida através de vários dispositivos elétricos, transformadores, subestações, até chegar na nossa casa. Perfeito? Então esse esquema ele é muito prático e muito direto para o teu vestibular. Vamos para o nosso próximo esquema de geração de energia elétrica. Vamos lá. Galera, trazendo agora o nosso segundo tópico, geração de energia eólica. Vocês vão perceber quando a gente falar do nosso esquema que a gente está falando de uma energia que é muito parecida lá com a energia gerada através das hidroelétricas. A geração de energia eólica é uma fonte considerada limpa e renovável, tá? E ela já está bem consolidada como uma fonte renovável espalhada por todo o nosso globo. Quando a gente fala de energia eólica, a gente basicamente usa o vento como matriz para geração ou barra transformação da nossa energia elétrica. Vamos entender de forma muito conceitual e física como é que a geração de energia eólica acontece. Vem aqui para o esquema. Quando a gente olha no esquema, a gente está vendo a alta energia cinética do vento. Esse vento entra em contato com as pás, a pá gira e esse giro da pá ele é transmitido por toda a engrenagem, todo o sistema e aí ocorre a geração de energia elétrica. Tu consegue ver aqui de forma muito simples. Eu queria fazer só um comentário muito breve. Essa carenagem atrás das pares, a gente chama de nacelle, tá? E ali dentro a gente tem a transmissão do movimento até chegar no gerador. Basicamente é o seguinte, as pás recebem a colisão do vento, ou seja, recebem essa energia cinética do vento, a pá gira e através de eixos e engrenagens a gente transmite o movimento das pares até o gerador elétrico. E aí a gente tem um princípio muito parecido lá com a hidroelétrica. A gente tem um movimento sendo transformado em energia elétrica através de um processo eletromagnético, que em breve eu vou discutir com vocês em outros vídeos. Então, de forma muito prática e muito parecida com a hidrelétrica, a fonte eólica transforma movimento
em eletricidade. E novamente, essa eletricidade ela precisa de um controle mais fino por conta aí da variância da velocidade do vento, e essa energia ela é transmitida e aí ela consegue alimentar vários e vários pontos da nossa sociedade. Perfeito? Então a energia eólica limpa e renovável. Eu quero ir para o nosso próximo tópico, nosso tópico 3. Vamos embora. Pessoal, trazendo o nosso terceiro tópico, eu quero falar da geração de energia elétrica via biomassa. Esse tópico é bem interessante, ele compõe muita química e muita física e também muito impacto ambiental sendo reduzido. Então é uma discussão que a gente tem que trazer tanto para dentro do vestibular como também abrir para toda a sociedade. Quando a gente fala de biomassa, é uma geração que a gente precisa, primeiro, gerar essa biomassa lá atrás e usar essa biomassa mais à frente para a geração de energia elétrica. Eu vou mostrar o esquema para vocês daqui a pouquinho e aí você vai entender como é que essa biomassa consegue participar da produção de energia elétrica. Mas primeiro, a produção de energia elétrica via biomassa, ela é considerada renovável. Primeiro, a biomassa que a gente mais utiliza, principalmente aqui no Brasil, a gente fala de bagaço de cana, a gente fala de casca de arroz, a gente fala de serragem. Então, muita coisa pode ser usada como biomassa e por isso ela se renova. A gente sempre está produzindo essa biomassa, a gente sempre está utilizando ela. Então, ela acaba não se perdendo, a gente reutiliza, então ela é considerada renovável. E ela tem um baixo impacto ambiental porque a gente consegue compensar a produção de gases tóxicos, ali, monóxido de carbono, dióxido de carbono, e a gente também consegue capturar um pouco desses gases. No esquema tu vai entender melhor, venha comigo, tá? Se tu ver o esquema aí, tu vai perceber que a biomassa é a entrada do sistema. Olha aqui a biomassa, se tu perceber, a gente está usando aqui bagaço de cana, a gente está usando aqui casca de arroz ou serragem, a gente queima essa biomassa, ela produz calor, então a gente está produzindo energia térmica. A energia térmica entra em contato com a água esquenta, você está vendo aqui a água esquentando bastante, e aí essa água, quando ela esquenta, ela muda de estado físico e a gente tem um vapor da água numa pressão elevada e a gente consegue canalizar esse vapor de água para, pasmem, bater em uma turbina, essa turbina girar e esse giro ser transformado no gerador elétrico, que é essa região aí meio que marrom, meio que bege, tá? Você tá vendo aqui, ó, e aí esse transformador, ele transforma a energia do movimento em energia elétrica. Então tu tá percebendo a semelhança também com a energia gerada através da hidrelétrica, a gente está gerando energia através de movimento. Então, repetindo o processo para você entender e visualizar melhor. A gente tem um vapor de água, fica de olho no esquema, tá? A gente tem um vapor de água sendo canalizado, ele colide com a turbina gira, então a gente transformou lá no início energia térmica em energia de movimento no vapor. Esse movimento colide com a turbina gira e aí esse giro é transmitido através de eixos e engrenagens, novamente, até o gerador elétrico. E no gerador elétrico a gente transforma a energia do movimento em energia elétrica. E perceba que a gente, na queima da biomassa, obviamente, a gente libera gases poluentes, mas existe uma compensação, existe também o fator econômico. Na biomassa, em vez de a gente usar, lá na queima, a gente está queimando biomassa, em vez de a gente usar um combustível fóssil, gasolina, gás natural, carvão, a gente está usando um elemento que vai se renovar. Então a gente tem um custo bem menor, é renovável e existe uma compensação dessa emissão do carbono. Perfeito? Então é isso, geração de biomassa está muito em alta. E lembra, tem um fator econômico por trás. Fechou? Perfeito. Então, para a gente contextualizar essas três que a gente discutiu até agora, lembra, na hídrica, a gente transformou potencial em cinética, cinética em elétrica. Na eólica, foi de cinética para elétrica direto. Quando a gente falou da biomassa que a gente está discutindo agora, a gente transformou energia térmica em cinética, cinética em elétrica. Então, tu vai ver que isso vai se repetir em algumas outras formas de geração de energia. Vamos para mais. Pessoal, falando agora do nosso quarto tópico, a termoelétrica. A gente está falando da grande vilã do meio ambiente quando falamos de geração de energia elétrica. A termoelétrica ela vai ter o mesmo princípio de funcionamento da geração via biomassa, perfeito? Mas a gente não usa biomassa na queima para gerar aquela energia térmica. Na termoelétrica se usa combustível fóssil.
a gente está falando de gás natural, está falando de carvão, e tudo isso é muito danoso para o meio ambiente. E o pior de tudo é não renovável. A fonte de funcionamento dessa termoelétrica é o combustível fóssil, que é uma fonte finita. Um dia acaba, então é não renovável. E outra coisa, tem uma altíssima emissão de gases poluentes. Quando a gente fala da geração de energia elétrica via termoelétrica, a gente entende melhor quando olha para o esquema. Venha comigo. Quando a gente fala do esquema, você está percebendo aí que no esquema a gente tem a fornalha. A fornalha é onde a gente queima o combustível fóssil. A gente está queimando geralmente carvão, gás natural. E aí nessa queima, obviamente, bem parecido com quando a gente fala da biomassa, essa queima produz energia térmica, essa energia térmica entra em contato com o vapor de água, você pode ver aqui. Esse vapor de água, ele se eleva e é canalizado e vai entrar em contato com quem? Novamente, olha que repetitivo, com a turbina. Quando ele entra em contato com a turbina, a energia cinética desse vapor é transferida para a turbina, através de, novamente, eixos e engrenagens, transmitem essa energia elétrica até o gerador. Transmitem essa energia cinética até o transformador. Quando a energia cinética chega ao transformador, novamente, através de processos eletromagnéticos, a gente tem a energia cinética sendo transformada em energia elétrica. E aí a gente tem a geração de energia elétrica. E, consequentemente, logo após isso, a transmissão através de subestações, transformadores, linhas, e isso chega na nossa residência, perfeito? Quando a gente fala de termoelétrica, a gente está falando de uma forma cara e uma forma que é não renovável e polui bastante, perfeito? Vamos seguir para o nosso quinto tópico. Vamos lá. Pessoal, trazendo o nosso quinto tópico, eu quero falar da geração de energia via nuclear, perfeito? Quando a gente fala de geração de energia via nuclear, a gente está falando de um tipo de geração não renovável e não limpo. Professor, mas por quê? Quando a gente fala da geração de energia nuclear, ela é não renovável porque ela usa como fator primário o combustível nuclear, o elemento radioativo. Então, esse elemento radioativo ele é finito na natureza. Um dia ele acaba. E é do tipo não limpo porque a gente tem que descartar esse elemento radioativo depois que ele perde a sua utilidade, tá? A gente acaba descartando ele e isso é um resíduo que causa impacto ambiental. Professor, é descartado de qualquer jeito? Óbvio que não. Esse resíduo ele é guardado em cilindros, em câmaras reforçadas, todo o sistema certinho para que ele não polua o meio ao seu redor. Mas o tempo de meia-vida dele é gigantesco. Então, ele gera sim resíduo e isso é perigoso, perfeito? Então, tem que ter muito cuidado no armazenamento, mas se bem feito, é um tipo de geração de energia muito segura, tá? A gente avançou bastante nisso. E é um tipo de geração de energia elétrica que se parece muito com a termoelétrica. Lógico, o sistema é bem complexo, tu vai ver já já no nosso esquema, mas é um tipo de geração que basicamente usa vapor de água que tem muito movimento para girar uma turbina e essa turbina levar a energia de movimento até um transformador, até um gerador elétrico, e nesse gerador elétrico ocorre a transformação de movimento em eletricidade através dos princípios eletromagnéticos. Vamos discutir o esquema, ele é complexo, mas eu vou tentar te fazer entender. Venha comigo. Vamos lá, primeiro. No esquema que você está vendo aqui, você consegue enxergar que a gente tem basicamente 3 etapas de dessa geração, tá? A etapa amarela, que a gente vai chamar de circuito primário, a etapa secundária, que a gente chama de circuito secundário, que é essa parte azul, e lá no final o sistema de resfriamento, que é a parte verde. Vou tentar te explicar o porquê desses 3 sistemas e como tudo funciona para tu entender, porque isso pode ser cobrado no nosso vestibular. Perfeito? Então vamos lá. Esse circuito primário, essa parte amarela que tu está vendo aqui ficam as pastilhas de urânio, tá? Geralmente é o elemento que se usa, e ele libera muito calor. E aí, ao redor dessas pastilhas, a gente tem água, tá? Lógico, a gente tem todo o processo químico para controle disso, tá? E aí essa água, ela recebe esse calor, ela esquenta bastante. E aí, gerando muita pressão, gerando muito vapor, isso é canalizado e circula nesse circuito fechado, que é o primário. Só que o calor desse circuito primário passa não através de contato direto, mas contato entre paredes, tá? A gente tem uma transferência de calor do circuito primário para o circuito secundário. E o calor é muito grande, tá? A quantidade de calor transmitida é muito grande. E aí essa quantidade de calor é transmitida para o circuito secundário, onde a gente tem
água novamente. E essa água, ela recebe esse calor, não é um contato direto, tá? Então não existe essa troca radioativa, tá? Então existe a troca de calor, mas não a troca radioativa. Perfeito. Então esse circuito secundário, ele fica bem quente e a água líquida se transforma em vapor. Tu tá vendo aqui que tem justamente essa câmara de vapor aqui, onde tem essa nuvenzinha aqui azul sendo formado vapor. Aí, pasmem, esse vapor, ele é direcionado, ele caminha todo o circuito até chegar na turbina. Quando chega na turbina, o que é que a gente tem? A gente tem o movimento, a gente tem a energia cinética desse vapor sendo transmitida para a turbina. A turbina girando, ela transmite através de eixos e engrenagens esse movimento até chegar no gerador elétrico. E no gerador elétrico, o que acontece? Acontece a transformação de energia cinética em energia elétrica. Fechou? E aí, se tu perceber novamente no esquema, a água, o vapor, né, desce, e aí quando ele desce, ele chega no condensador. No condensador, essa água que está em estado de vapor entra em contato com o circuito verde. Não é um contato direto, tá? É um contato só de troca de calor. Então, existe esse contato para que essa água em estado de vapor perca calor para esse sistema de resfriamento, que é essa parte verde, e aí quando ela perde energia térmica para esse sistema verde, esse vapor volta a ser líquido. E aí ele é bombeado novamente e volta para a câmara de vapor. E na câmara de vapor a gente tem o processo acontecendo. Então perceba, o circuito primário ele é fechado, o líquido que tem ali dentro não entra em contato direto com o líquido do circuito secundário. O circuito secundário ele é fechado e não entra em contato com o circuito terciário, que seria aquele de refrigeração verde, perfeito? Professor, mas para que isso? Para que não entrar em contato direto essas águas? Isso é um sistema de segurança, tu concorda? A gente não tem a transferência radioativa do primário para o secundário e do secundário para o de resfriamento. Então, esse sistema de serem circuitos fechados, de trocas de água e de gás, a gente meio que tem um fator de segurança, mas a gente tem uma redundância de segurança para fazer com que o sistema funcione de forma correta e não ter nenhum vazamento, nenhum problema radioativo no sistema, perfeito? Então, se você perceber, o esquema, ele apresenta uma dinâmica bem segura de funcionamento. Então a gente fala muito que a energia nuclear, ela tem esse estigma muito por conta de acidentes que aconteceram anteriormente, mas é um sistema bem seguro de transmissão, de geração de energia elétrica. Fechou? Perfeito. Vamos para o nosso próximo esquema, que vai ser bem interessante. Vamos lá. Pessoal, trazendo aqui para vocês o nosso sexto tópico, nosso último tópico de geração de energia elétrica. Vamos falar da energia solar. De forma abreviada, a gente chama de energia solar porque é uma forma de energia que é gerada através da luz solar. Ela é bem diferente de todas as outras. Quando a gente falava de energia nuclear, energia termoelétrica, biomassa, enfim, hídrica, eólica, a gente falava sobre movimento sendo transformado em elétrica no fim das contas. Já a energia solar, a gente vai pegar a luz do sol e transformar ela em energia elétrica através de um fenômeno que a gente chama, na verdade, de efeito fotovoltaico. Esse efeito, ele usa a luz do sol para meio que arrancar um elétron de uma superfície e fazer esse elétron andar em fileirinhas como se fosse corrente elétrica. E quando a gente tem corrente elétrica, a gente tem energia elétrica associada a isso. De forma prática, quero te mostrar o esquema agora e quero falar um pouco mais sobre esse efeito fotovoltaico. No esquema aqui, tu está enxergando um esquema bem simples, na verdade, onde a gente tem a incidência da luz solar nas placas solares que ficam geralmente na região de cima, tá? De algumas estruturas, casas, prédios, enfim, comércios e por aí vai. E a gente tem essa energia elétrica canalizada para dentro da casa e, obviamente, essa energia elétrica pode ser armazenada em baterias, não é algo tão utilizado assim, e ela também pode ser, obviamente, ajustada ali através de créditos com a rede elétrica e com a concessionária elétrica da tua região. Mas de forma bem prática, para tu entender como funciona, eu vou tentar te mostrar aqui no esquema. Tem aqui uma imagem bem simples mostrando esse tal do efeito fotovoltaico, mas eu quero explicar para você entender mais ou menos como funciona, até porque a gente está se preparando para o vestibular e aqui a gente tem muita eletrônica, muita elétrica por trás, que aí já vai para um nível acima do que o vestibular pede. Mas de forma muito prática, a gente tem a chegada da luz do sol em formato de fótons, bastante energia. Esses fótons, eles possuem bastante energia e essa energia é diretamente proporcional à frequência da luz que está chegando, tá? Então, se chega uma luz de alta frequência, a gente diz que está chegando um fóton de alta energia. E aí essa energia,
esse fóton, quando ele colide com o material da placa, que é um semicondutor, na verdade a gente usa dois tipos de semicondutores, tá? Um tipo N e um tipo P, a gente faz uma junção entre eles, tá? E aí tem um processo químico eletrônico um pouquinho mais complexo, que o teu vestibular não cobra, tá? Mas basicamente a gente tem um semicondutor onde esse fóton colide com os elétrons desse semicondutor, e aí esse fóton ele meio que arranca o elétron, e esse elétron ele consegue ser canalizado. E aí quando a gente tem várias células de semicondutores nessas placas, a gente tem várias regiões onde o Sol está incidindo, onde o fóton está arrancando elétrons, e a gente consegue, de forma em série, ajustar esse caminho desses elétrons para que eles se transformem numa corrente elétrica, e essa corrente elétrica é a nossa tão sonhada energia elétrica. Então percebe como eu estou transformando energia luminosa, os fótons, em energia elétrica. Eu coloco essa foto aqui para tu ver mais ou menos como é o esquema, mas obviamente, se você for fazer um curso de engenharia elétrica, engenharia eletrônica mais para frente, você vai aprender bastante sobre esse princípio e sobre os tais semicondutores que são bem famosos na eletrônica, perfeito? Então é isso, galera, a gente finaliza o nosso sexto tópico e eu quero te indicar alguns materiais auxiliares. Vamos lá! Pessoal, finalizo por aqui nosso vídeo, mas antes de eu me despedir de vocês, quero deixar uma sugestão aqui de estudo, porque a gente falou de forma bem direta para o teu vestibular sobre geração de energia, transformação, falou sobre muita coisa importante que o teu vestibular pode cobrar. Tu agora está bem por dentro das gerações, como a física está por trás de tudo isso, mas eu queria te indicar algumas leituras para tu aprofundar um pouco mais. Nesse QR Code aqui, que está aparecendo na tela, eu coloco um material muito bem escrito e bem direto, feito pela galera da Universidade Federal do ABC Paulista. Nesse link aqui, se tu entrar, lá fala sobre geração de energia, fala sobre as energias limpas, renováveis, fala sobre muita coisa de forma bem concisa e bem direta. Dá uma olhadinha, dá moral nesse link que vai ser massa para vocês. E aqui, desse outro lado, eu coloco outro QR Code, um material, um paper da Embrapa falando sobre biomassa de forma muito, mas muito aprofundada. Isso vai te ajudar bastante, de repente, até na tua prova de geografia, ou então até de repente numa possível redação que você queira escrever e que envolve o tema energia, geração de energia, energia limpa, renovável. Isso vai te ajudar bastante também para tu entender que a biomassa ela representa o nosso presente e o nosso futuro na geração de energia elétrica. É bem interessante, perfeito? Então finalizo por aqui, queria agradecer a paciência de todos e até a próxima, galera. Tchau!